Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast da Shoptel. E hoje nós estamos aqui no CT, no Centro de Treinamento do Rio de Janeiro. Vamos ser recebidos pelo um dos fundadores da empresa, que é o CEO Ricardo Lima. Ricardo Lima, muito obrigado por nos receber. É um prazer estar aqui com você hoje para conversarmos um pouco sobre a evolução da segurança eletrônica no mercado. Empresa sua que é referência no mercado nacional. Obrigado, Cássio. É um prazer para a gente também receber a CSP como parceira de negócios, né? E ter esse bate-papo hoje falando sobre a nossa história, falando sobre a nossa vida. Realmente eu fico lisonjeado de estar aqui prestigiando o amigo nessa produção. Realmente é muito bom estar junto com você nesse momento aqui. Ricardo, antes de mais nada, conte pra gente como surgiu a Shoptel. A Shoptel, ela surgiu a partir de um sonho meu, escola técnica, né? Já venho de berço, né? Meu pai, seu João, ele já trabalhava com isso há muitos anos, desde a década de 70, com eletrônica, depois com equipamento de segurança, teve a empresa dele, né. E desde pequenininho, eu e meus irmãos, a gente sempre teve a oportunidade de ter acesso à tecnologia. Enquanto meus colegas iam jogar bola, eu ia pra loja para poder, de repente, fazer um atendimento, ajudar meu pai, ir no banco, fazer pagamento de boleto, sempre me virei. E tive gosto, né, de assistir meu pai dando aula, explicando, dando consultoria, e a vida foi, né. E aí, a partir do então, 2002, comecei a minha carreira solo, tive um aporte, meu pai me ajudou, e hoje estamos aqui, na Shoptel já a longa data, eh, e é bom compartilhar com os amigos essa história de vida que a gente passou. Muito obrigado por compartilhar conosco, né? Realmente é muito bonita a sua história, essa empresa familiar e que hoje cresceu e se tornou uma referência para o mercado nacional. Ricardo, conta pra gente qual é o diferencial da sua empresa para as demais que trabalham no mesmo segmento. A Shoptel, ela trabalha com um atendimento mais humanizado. A gente se interessa com a necessidade tanto do integrador como instalador, até mesmo às vezes o usuário final também, é entusiasta, né, que gosta de fazer o faça você mesmo. A gente compartilha, tecnologia, a gente não guarda o conhecimento para aqui. Aqui, por exemplo, você está aqui na nossa sala de treinamento, então tem uma tecnologia nova, a gente tem o prazer de compartilhar a informação, a gente não privilegia só alguns do meu clubinho, o que for, a gente gosta mesmo de tornar a vida mais fácil de todos. E é um prazer nosso em compartilhar e a gente tem isso, no nosso DNA, nossos colaboradores são técnicos também, então conhecem daquilo que está vendendo, não é simplesmente uma venda, tirador de pedido, não é isso. A nossa proposta é fornecer uma solução completa que possa ser aplicada para a facilidade da vida das pessoas, né. Então esse é o principal diferencial, né, que eu entendi. Mais do que uma loja que vende produtos eletrônicos, quer seja por meio físico ou digital, eles são um grande hub de treinamento para as pessoas. É muito interessante. Agora, falando de evolução de mercado, que é o tema da nossa conversa, muito se fala de inteligência artificial. Explica pra gente, Ricardo, como que a Shoptel aplica a inteligência artificial em segurança eletrônica? Isso, hoje a gente tem a inteligência artificial na sua grande maioria dos nossos equipamentos, tá. Tanto uma abertura de uma porta, de forma, de um reconhecimento facial, como também uma análise de vídeo, né. Por exemplo, hoje em dia a gente já tem câmeras que têm a capacidade de fazer uma leitura de uma placa, então fazer a abertura de uma cancela ou de um portão automático, o que for. E outros aspectos também, como prevenção de assaltos, acidentes. A inteligência artificial ela vem para poder nos ajudar a a a resolver problemas que até então a gente não tinha, né, de disparos falsos, o que for. Então ela veio para ficar realmente e faz parte da nossa história, do nosso DNA aqui. Então, mais do que
ser apenas algo que muitos têm medo, que a IA ela substitua o profissional. Na segurança eletrônica, a inteligência artificial ela soma, ela potencializa o trabalho do instalador. É isso? Sim, hoje com a evolução dos videogravadores a gente percebe isso, né. Então, a gente tem, por exemplo, uma inteligência artificial de um perímetro. Vamos dar exemplo aqui, de repente, de uma piscina. Você tem lá um condomínio e à noite fecham a piscina, e você tem uma câmera, vigiando aquela piscina, você pode fazer um perímetro, e uma criança fujona chegue lá e pule para dentro da piscina, isso pode gerar um alarme técnico. E esse alarme técnico pode avisar um porteiro, um guardião, um salva-vidas, o que for, para lá e salvar uma vida. Acontece. Então é importante, saber aplicar essa tecnologia. E nos nossos treinamentos, a gente foca muito nisso, né, em trazer a tecnologia, de que forma que a pessoa aplica aquilo ali para o dia a dia. Agora é interessante, né? Você trouxe um fato que eu mesmo não havia parado para pensar. Como que a IA, a inteligência artificial aliada à segurança eletrônica, como que ela, por exemplo, pode salvar vida. E aí você citou o caso da piscina. E é apenas a única aplicação para isso ou tem outras aplicações também da inteligência artificial? Hoje, com a evolução dessa tecnologia, a gente já tem até mesmo o reconhecimento facial embarcado nos videogravadores. É que é legal que, por exemplo, se às vezes você tem uma situação de um condomínio onde um dos moradores tem uma medida protetiva. Então, o agressor ele pode ser fichado no DVR e quando ele se adentra das dependências do condomínio, ele pode gerar um alarme técnico, então pode prevenir um um crime ou o que seja, né. Então isso é muito facilitador, até mesmo para pequenos comércios. Você pode ter o camaradinha que furta, ele gosta lá de roubar o mercadinho de bairro. E aí você pode fichar uma imagem gravada, aquela pessoa no seu próprio DVR, disparar uma sirene ou dar um alerta no celular do dono do mercado, o pessoal da equipe de segurança, e o fulano de tal que costuma roubar naquele mercado tá ali na hora, então ficar atento para dar o bote, né. Então a inteligência artificial ela tem vários fatores. A gente, por exemplo, vai ver um vídeo aqui agora da inteligência artificial em ação. Essa câmera em si, ela tá aqui na porta da loja, na porta da Shoptel. Então nesse vídeo a gente vê um camarada na má intenção com uma escada, pode ser um pichador, pode ser uma pessoa querendo furtar os apartamentos aqui de cima, o que for. E aí a inteligência artificial fez uma cerca num determinado horário, tipo, pra não ficar disparando toda hora, né, a gente colocou lá de um determinado período noturno, e aí o camarada chegou com a escada, foi detectado que era um ser humano e puf, parou a sirene e o camarada voltou. Mas será que eu preciso trocar todo o meu sistema na minha empresa se eu quiser ter um sistema como esse? Por exemplo, eu estou vendo alguns equipamentos aqui, né? Eu preciso trocar todo o meu cabeamento para ter essa tecnologia? Então, Cássio, essa sua pergunta é uma pergunta bem pertinente, né. Por exemplo, a câmera que disparou naquele vídeo, pessoal, foi essa câmera aqui, que é uma câmera analógica, tá. Tem Você consegue entender pelo tipo de meio de comunicação dela. Aqui você utiliza um cabo coaxial, um vídeo balão, um par trançado, o que seja, tá. Essa aqui é uma câmera analógica. Tem na frente dela que permite que ela faça essa. Vamos lá, O que Cássio. que ela difere das outras? A câmera analógica, ela não tem uma inteligência artificial nativa nela, mas ela tem os detectores, tá. Essa câmera aqui, por exemplo, ela tem um sensor de presença e tem também uma sirene e um estrobo. E quando houve a detecção, ela disparou a sirene e acendeu a luz verde e vermelha, azul e vermelha, né, para poder chamar a atenção e a pessoa se evadiu do local. Até ver um segundo vídeo, um vídeo bem engraçado, né, o camarada veio mijar aqui na porta da loja, aí disparou a sirene, ele virou as costas e foi embora para outro local. Então, essa inteligência no CFTV analógico, sim, é possível. Até então, ela não era fácil da gente pensar: "Poxa, isso aí nunca vai acontecer com o CFTV analógico", mas sim no CFTV IP. Mas hoje a gente já tem essa tecnologia embarcada
em gravadores que você não precisa gastar muito em cabeamento, né? E às vezes o camarada tem um sistema e ele pensa, ah, não, se eu tiver que botar essa tecnologia, vou ter que trocar tudo, câmera, DVR, que for, não. O cabeamento às vezes se torna mais caro que o sistema em si, em algumas determinadas situações. Então você consegue se adaptar ao teu CFTV com essa tecnologia mais avançada. Muito bom, Ricardo. Obrigado por nos explicar. Porém, antes da gente seguir falando de evolução tecnológica, muito se vê vendendo no Mercado Livre ou nas outras lojas. Não que seja errado, né? Até a própria Shoptel tem loja nesses mercados online. Mas vamos comprar uma câmera Xing Ling de R$ 99 para que diz lá que faz a mesma coisa. Tem também essa mensagem, tem essa gravação. Qual é a diferença da Xing Ling, por exemplo, dessa evolução dessas marcas que você hoje nos apresenta aqui? Então, a gente tem no mercado muitas câmeras que prometem milhões de coisas e, na verdade, não conseguem cumprir com o que prometem. Então, e também a questão da vulnerabilidade do sistema. São câmeras que não têm atualização de firmware, não tem uma tecnologia de suporte por trás. Então a gente pensa nisso. O que a gente vai querer proteger? Será que comprar um produto inferior vai dar realmente aquela segurança que a gente pensa que vai dar? Então se faz muito necessário saber a certificação e aonde está comprando tal equipamento, porque às vezes você pode comprar um equipamento e ter uma vida curta ou até mesmo que possa ser hackeado, invadido. Já vi casos de câmeras e a pessoa comprou e teve a sua imagem exposta na rede social ou na internet. Então isso é algo bem preocupante, né. Falar também da vida útil, né. Um produto com a tecnologia tão grande pode custar 5 ou $10. Então, é alguma coisa, assim, bem é que nem tênis falsificado, você compra, existem tênis falsificados, existem câmeras falsificadas, então tomar cuidado. E tecnologia falsificada também. Muito bom você falar isso, porque se a gente está falando de segurança eletrônica, segurança, a gente jamais quer a nossa privacidade exposta, né? Então, esse de fato é um dado muito importante que você trouxe para a gente, que valida a importância da gente fazer um investimento, afinal de contas, a gente deve preservar os nossos, né? Com esses recursos. Mas ainda falando de câmera, fala um pouquinho para a gente aqui da diferença dessas outras câmeras que eu tenho observado, por exemplo, dessa câmera Wi-Fi e também dessa outra câmera que é IP. Vamos lá, Cássio. Te mostrar essa câmera aqui, é uma câmera da Ezevis, né. Essa aqui é a H7C. Ela é uma câmera 2 em 1. Ela tem uma visão ampla e uma visão periférica, onde ela segue, né. Então ela pode ser aplicada tanto para pets, como pessoas cuidar de crianças ou de idosos, né. Então você tem uma ampla imagem, você vê tudo ou segue o alvo. É uma tendência que a gente tem, ela tem inteligência artificial também embarcada, ela consegue, seguir os humanos, né, então você consegue demarcar e ela tem sistema de alarme também. Ela vê alguma situação fora do padrão dela, aí ela pode disparar uma sirene também. Além de ter a comunicação através desse botãozinho aqui, né. Às vezes o idoso está passando por uma situação de emergência, ele vai, aperta lá o botãozinho e chama no aplicativo. É um equipamento, assim, bastante interessante. Outro aspecto importante falar, ela faz tanto gravação local através de um cartão de memória, pode ser até de 512 gigas, tá, e também a nuvem. Então você pode contratar o sistema de nuvem. Se furtarem a câmera, você tem a sua imagem salva na nuvem, então não corre esse risco, né, de perder a imagem. E outra vantagem também de falar desses equipamentos são certificados Anatel, é a tecnologia avançada que está embutida. Então você pensa que está fazendo economia comprando aquela câmera de R$ 100, só que além dela gastar mais, por exemplo, um cartão de memória, hoje, por exemplo, vamos falar de 60 gigas, aqui ela grava 10 vezes mais do que uma câmera dessa que é um formato de uma lâmpada ou o que for.
Então, as câmeras importadas de forma aleatória, elas não têm a capacidade de gravação que essa aqui tem, através da compressão, né? Ricardo, dando continuidade, eu lembro que na minha época de técnico de eletrônica e em que eu instalava DVRs, eram DVRs, além do tamanho considerável, eles também tinham a necessidade de ter um HD hard disk muito grande, né, com alguns teras para armazenar, até porque não tinha inteligência artificial, então qualquer balançar de árvore, uma simples teia de aranha gerava problema. Como que esse equipamento desse tamanho aqui, que cabe na palma da mão, resolve esse problema? Explica pra gente esse produto, por favor. Cássio, antigamente a gente usava vitrola, né? Aí depois veio o tape deck, aí depois veio o pendrive, e assim vai. Então, existe a evolução de todos os equipamentos, tá? Isso aqui é uma evolução. É um gravador de vídeo analógico que utiliza a tecnologia eSSD, que é o chip, né? Então, o chip ele veio para ficar. Tá em tudo quanto é canto. No teu celular, você tem a capacidade, né? E o armazenamento de imagens também. Considerar hoje que um equipamento desse faz gravação de até 45 dias contínuos, tá? Com uma capacidade de 360 gigas. Então, ele já trabalha com a compressão H265 Plus. O que é isso? Ela não grava a imagem toda, ela só grava aquele pixel que houve alteração. Então, poxa, você tem uma economia de até 80%. Sem falar também que você não tem o desgaste físico, né, de um disco girando lá, né? E lembra a vitrola, os DVRs antigos, eles têm um hard disk, né? E tem uma agulha. Até hoje usa uma agulha da vitrola, lá, usa lá no seu Winchester, que é os gravadores tradicionais que a gente tem no mercado. Então, esse aqui é um produto assim bem evoluído na questão de tecnologia. Ele já faz a captação de áudio, tá, no cabo coaxial. E também tem inteligência artificial de disparar uma sirene, ou o que for, né? Então, é um equipamento bem evoluído para a sua época. É uma tendência que a Hikvision, por ser fabricante, ela é o maior fabricante, né, de CFTV do mundo. Então, ela tem acesso a essa tecnologia, diferente de importadores. O importador, ele compra uma tecnologia e aí tem que montar o seu estoque tem a duração, sei lá, de 2 anos. Então, o atraso de tecnologia é muito grande, porque ele não vai lançar uma nova tecnologia porque ele ainda tem o estoque da antiga. Então, ele tem que esperar 2 anos, então você pensa que você está comprando equipamento novo, mas na verdade você está pegando uma tecnologia ultrapassada em relação ao fabricante. O fabricante ele tem uma velocidade muito melhor a nível de tecnologia. Muito interessante. E saindo um pouco do mercado de. Saindo um pouco, né, do mercado de CFTV, eu vejo aqui também a evolução do desenvolvimento de tecnologia do porteiro eletrônico. Explica para a gente como que isso também, na tecnologia, evoluiu para melhor. O Cássio, a gente aqui tem alguns equipamentos que simplificam a forma de se comunicar. Hoje em dia, até então, para você montar um sistema de interfonia, você teria de um painel externo, você tem que ter uma central de comunicação e você tem que ter um cabeamento estruturado no prédio todo. Então, o cobre em si, você vê que cada vez mais está ficando caro. Então, você tem a questão da manutenção, você tem a questão do cabista, às vezes um para ele é rompido, você tem a questão da oxidação, então tem um monte de coisa envolvida. Então a gente vem apresentar aqui a solução de interfonia celular. Como é que funciona? Vamos tentar visualizar. Por exemplo, você tem um painel desse, ele é o standalone, é como se ele fosse a central do seu condomínio aqui, onde você consegue fazer a abertura da porta através de um chaveirinho tag. Você pode gerenciar, saber que horas que a pessoa entrou com chaveiro ou não, e também atender seu visitante. Hoje em dia, como é que funciona? Você vai visitar a casa, por exemplo, 24 de um condomínio, você aperta lá 24, esse próprio interfone já liga para o teu celular ou para o seu telefone fixo. Ele tem capacidade para até 4 números por residência. Então você coloca lá no quem fica mais em casa, você bota o primeiro da lista, segundo e terceiro,
Então, se o primeiro não atender, chama no segundo, no terceiro, até o quarto. Então não tem como a pessoa ficar sem o iFood, ficar sem entrega, o interfone vai funcionar. Interessante, Ricardo. Muito boa essa aplicação que você trouxe para a gente e minimiza a manutenção e também a questão dos cabos. Mas eu vejo que temos outros produtos também que se modernizaram, que se desenvolveram, trazendo mais praticidade, né? Fala um pouco para a gente ainda nesse ramo de interfonia. Esse outro equipamento aqui é um vídeo porteiro, tá? Onde você também tem a leitura de tags, então você consegue abrir uma fechadura através de um chaveirinho. Você tem um botãozinho de chamada que chama na unidade interna. Você estabelece a comunicação e você consegue ver com quem está lá. Mas, por exemplo, e quando você está na rua, você faz o quê? Deixa a encomenda lá no correio, ou dá um problema? Não, você não precisa mais se preocupar. Ele é um vídeo porteiro que, independente se você estiver em casa ou não, ele chama no seu celular também. Então, às vezes, se for uma visita conhecida, você consegue fazer a abertura da porta através de uma senha, ou às vezes é uma encomenda, alguma coisa, você pode falar: "Ó, por favor, eu não estou em casa agora, mas o meu vizinho está autorizado, por favor, entregar na casa ao lado, ele vai receber encomenda para mim". Então, e é uma tecnologia que hoje em dia pensava-se que é caro, mas não, é o preço de uma tecnologia analógica. Você pensa que você está abafando lá com o seu vídeo porteiro, o que for, hoje em dia ele ficou para o passado. Então hoje, você atender no seu celular visita, faz toda a diferença. E e logo aqui do lado, a gente vê a unidade interna, né, onde você tem automação, consegue fazer abertura até de 2 fechaduras, e é interessante ter isso de forma acessível. E aqui logo ao lado a gente vê um vídeo porteiro também, com reconhecimento facial. Então aqui você consegue fazer uma forma de acionamento tanto de um portão de pedestre, ou como um portão de garagem também, e um botão físico. Às vezes você vai em um prédio onde você tem um iFood, ou tem um motorista de Uber ou de aplicativo, o que for, ele não sabe o número do apartamento. Ele aperta aqui e chama na portaria, numa telinha parecida com essa, e aí o porteiro faz a comunicação: "Ah, pois não, o senhor vai para onde?", e consegue remotamente fazer o cadastro da pessoa no reconhecimento facial e abrir o portão para a pessoa poder entrar no condomínio. Então, tem equipamentos que você resume, ó, por exemplo, você tem um reconhecimento facial, você tem um interfone, né, e você tem um controle de acesso, tudo no equipamento só. Você não precisa botar uma câmera, um interfone, um leitor de tag, tudo já está aqui, nesse próprio equipamento. É bem interessante essa tecnologia. Eu estou impressionado como que a inteligência artificial ela veio para ficar e veio trazer muito mais mobilidade e praticidade como ferramenta para o seu negócio, né, para os seus clientes. E para concluir, eu vejo aqui que temos um robozinho aqui instalado em cima da mesa. Como que isso está aliado à tecnologia, à evolução dessa engrenagem? O que isso faz? Esse equipamento aqui é um automatizador de portão deslizante. Igual ao o deslizante, existe o pivotante, aquele que abre de folhas, e o basculante. A vantagem desse equipamento aqui em relação aos outros que a gente conhece é a velocidade. Ele é um motor nitro, então pensa no turbo, ele é acima dele. Ele consegue fazer a abertura de um portão de carro por 3 segundos, é algo bem impressionante. É uma tecnologia que só vendo mesmo, né, no vídeo aí a gente vai poder assistir de que forma que como é que ele funciona e é rápido. Não é nada de vídeo rápido não, é ao vivo mesmo. 3 segundos ele consegue fazer a abertura do portão. Olha, é impressionante, né? Ainda mais a gente está falando do tema de hoje de segurança. A gente precisa de praticidades como essa para até evitar quaisquer outros tipos de problemas, né, de crimes ou delitos com o portão com essa velocidade. Ricardo, eu fiquei muito feliz de ter conversado com você hoje, de ter aprendido um pouco mais como a inteligência artificial ela é empregada pela Shoptel para atender os seus clientes e bem como também conhecer um pouco dessas novas linhas de produto. E se você quiser saber mais sobre como a inovação ela chegou para ficar, né, no ramo de segurança eletrônica, acesse o site da Shoptel, shoptel.com.br. Não é isso, Ricardo? Isso, muito obrigado, tá, Cássio. Esse
privilégio de estar junto aqui, trazendo inovações e tecnologias. Realmente sempre é bom para a gente poder, através das redes sociais, conversar com os nossos clientes de forma mais ampla, né, e abrangente. E a gente está aí, é o início de muitas e muitas conversas sobre tecnologia. Ok, muito obrigado. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo. Tchau. Tchau.